Olá, amigos, tudo bom? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as minhas previsões, indicações, conselhos, etc e tal para a prova do Coltec 2022. É um vídeo que muita gente está pedindo, então vou pedir vocês para curtirem, para compartilharem, me ajudar aqui no engajamento. Principalmente, amiguinhos, compartilhem com os amiguinhos de vocês que vão fazer Coltec neste domingo, ok? Então bora lá para esse vídeo. Bem, amigos, eu estava dando uma olhada, né, no vídeo que eu fiz, eu vou deixar inclusive linkado aqui, tá? Do Coltec 2021, as minhas previsões para a prova, né? E eu continuo achando, sim, que tem muita coisa a ver, que pode cair muita coisa nesse sentido, ok? Então, vou deixar esse vídeo, vou mostrar para vocês, né? Aliás, eu gravei 2 vídeos, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês irem lá e darem uma olhadinha nesses vídeos. O primeiro desses vídeos é esse aqui, o que esperar do Coltec 2021. Eu fiz esse vídeo baseado na prova do Colune 2021, porque a prova do Colune veio antes, né, do que do Coltec ano passado, esse ano a mesma coisa. Então, baseado na prova do Colune, eu fui lá e dei as minhas opiniões, porque vocês sabem que a prova do Colune e do Coltec são gêmeas, ok? Provas gêmeas. Quem está estudando para o Coltec tem que dar uma olhada nas provas do Colune, combinado? Então, nesse vídeo aqui, ó, eu mostro, né, como que era o padrão do Coltec em anos que não tinham pandemia, obviamente, porque isso foi ano passado, né? E aí eu falo das diferenças, etc e tal. E o que mais que eu falo aqui? Aí eu vou e dou alguns tópicos que eu acho que poderiam ter caído no Coltec 2021, inclusive muitos deles caíram mesmo, tá bom? E principalmente, né, esse outro vídeo aqui, o que vai cair no Coltec e no Colune em matemática. E aí eu dou alguns tópicos que realmente vão cair, porque todo ano cai, é de lei. Por exemplo, eu falo da diagonal do quadrado, eu falo desse tipo de questão aqui, que é muito recorrente, tá? Inclusive, essa semana, eu já gravei um vídeo e esse vídeo vai aparecer para vocês, porque só fazendo um parêntese aqui rapidamente, olha só, eu gravo os vídeos e deixo programado, então todos os vídeos para essa semana já estão programados aqui, tá? Então, deem uma olhada nesses vídeos, ó, esse sobre diagonal e diâmetro, ele vai sair, tá? Então, vocês fiquem espertos aí, deixa o sino de notificações ativados. Porque os vídeos que eu estou colocando nessa semana, obviamente, tem a ver mais com a minha intuição do que eu acho que tende a cair esse ano. Beleza? Enfim, aí eu falo, né, dessas fórmulas que eu acho bem básicas. Peraí que eu tava no vídeo errado. Essas assim, ó, área de triângulo equilátero e altura de triângulo equilátero, que são fórmulas que você tem que decorar, faz uns exercícios aí, tá? Por causa do seguinte, alguns alunos falam comigo assim, professor, eu não preciso decorar nada porque eu posso deduzir na hora da prova. Deixa para deduzir se você esquecer, tá bom? Mas quando você estiver estudando, você faça o possível para tentar lembrar isso de cabeça para chegar na hora da prova e utilizar a seu favor. Por quê? Você tem que lembrar que para fazer uma prova e ir bem, você tem que ser uma pessoa estrategista. Se você sabe que um negócio cai com 90% de probabilidade, então você vai sabendo, tá bom? Então, olha só, a questão da estratégia, ela tem a ver com o seguinte, você tem uma prova inteira para fazer uma prova relativamente grande, não cai só matemática. Tá? E matemática é muito cansativo. Então, pensa assim, se você ficar tendo que fazer todas as contas, deduzindo tudo, etc e tal, você se cansa e não consegue ter um bom desempenho nas outras matérias também. Então, é uma questão de inteligência estratégica, você saber certas coisas em matemática para você fazer rápido e pular. Quais são essas coisas? Essas 3 fórmulas que eu acabei de falar para você. Trincas pitagóricas, gente. Quase toda prova cai. Ano passado, por exemplo, no Coltec caiu. Olha aqui, essa questão do losango, né? Falava que ele tinha 52 de perímetro, você divide 52 por 4, dá 13, certo? E aí, quando você faz o jogo lá, você vê que esses triângulos que formam o losango, porque, né, quando você escreve, a figura fica mais ou menos assim, é um losango e tal, e você, se a diagonal é 13, você tem que testar trincas pitagóricas. Quando você testa, você vê que é uma trinca pitagórica. Ou seja, fazendo desse jeito, você gasta 3 segundos. Fazendo do jeito sem pensar em trincas pitagóricas, você gasta muito tempo, porque é uma álgebra bem complicada essa questão, se ela não for feita por jeitinho brasileiro, entendeu? Então, você tem que ser esperto. Lá na hora, você quer ganhar tempo, você quer acertar a questão no menor tempo possível. Então, seja estratégico. Nesse vídeo também, eu falo, olha só, sobre relações métricas no triângulo retângulo. Vocês sabem que a principal é o TEL de Pitt, Teorema de Pitágoras, e eu falo das outras. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, porque em anos anteriores foi muito recorrente essas relações métricas no triângulo retângulo, principalmente no Cefet. Mas você sabe que Cefet, Coltec e Colune é mistura de Brasil com Egito. A prova, se você não olhar
O título, você pode falar que é qualquer uma das três. Então, são provas gêmeas. Então, por isso que eu falei sobre relações métricas no triângulo retângulo. Aqui eu falo dos ternos ou trincas pitagóricas e caiu. Ensino vocês a usar esse raciocínio de trincas pitagóricas, para quem não aprendeu isso na escola. Geralmente não é ensinado essas tretinhas na escola, né, amiguinhos? Agora, com relação a essa parte do vídeo que eu falo de função do segundo grau, o que eu acho? Esse ano houve uma pequena modificação nos editais. Vou mostrar para você aqui o edital do Coltec, tá? Então, olha só, estou aqui no edital oficial do Coltec, a parte de matemática, né? E eles colocaram aqui equação de segundo grau, beleza? Para tipo, você tirar raiz, né? Usar a fórmula de Bhaskara ou método produto, essas coisas mais simples. Que são relacionadas, na minha concepção, à resolução de problemas. Mas, na parte de função, tá? Eles não colocaram função de segundo grau, entendeu? Então, eu acredito que esse ano não vai cair função do segundo grau com aquele nível de complexidade que eu falei no vídeo. Ok? Então, essas coisas aqui, eu acredito que não vai cair, porque ali no edital, não sei o que estou falando, não, o edital não colocou função de segundo grau, pôs equação. Então, equação, o que você raciocina? Tirar raízes no máximo, né? Sobre isso que eu quero dizer. Eu falo também sobre questões de lógica, tá vendo aqui, essas de bolinha, que você precisa dar uma olhada, etc e tal, sequenciamentos, entre outras coisas, tá? Agora vamos voltar para o edital aqui só para a gente ver umas coisinhas. Então, olha só, nós temos aqui linguagem básica de conjuntos, pertinência, inclusão, igualdade, reunião, interseção, conjuntos dos números naturais inteiros e racionais, etc e tal. O que isso aqui quer dizer, né? Conjunto pode cair diagrama de Venn, que é aquelas bolinhas, né? Que mais que pode cair? Essa parte, tipo assim, um conjunto A é dado por x menor do que não sei o quê. O conjunto B é todos os números inteiros maiores de que não sei quanto. E aí você vê a interseção ou a união desses conjuntos. Esse tipo de exercício, tá? Quando ele fala em conjuntos numéricos, essa é a minha grande aposta para esse ano, tá? Eu acho que vai cair expressões numéricas. Você sabe trabalhar com frações, com potência, né? Quando tem uma contona em cima, uma contona embaixo, elevado a -1, né? Esse tipo de coisa. Isso aqui para mim vai cair na prova. Se eu fosse vocês, eu apostava nesse tipo de questão, tá? Essa aqui é uma questão, do Colune 2021. Eu já resolvi a prova, então esse tipo de coisa aqui eu acho que vai cair esse ano no Coltec. Beleza. Operações de adição e tal, já falei. Reta numérica. Reta numérica, gente, é para você saber se um número é maior do que o outro. Tipo essa questão aqui, essa questão ainda vai entrar no meu canal essa semana, tá? É tipo assim, te deu algumas potências, essas pegadinhas aqui de número negativo elevado a expoente par. Se não tiver parêntese, não é positivo, só é positivo se tiver parêntese, tipo essa aqui, vai ser positivo, essa aqui vai continuar negativo. Aí ele pede para você falar qual que é maior, menor ou igual. Eu acho que isso aqui vai cair, caiu no Coltec, 2013 essa questão. Eu acho que tende a cair alguma coisa no intervalo de 0 a 1, né? Tipo assim, o intervalo de 0 a 1 é um intervalo específico. Por quê? Aqui dentro, por exemplo, nós temos a fração meio. Quando você eleva esses números aqui ao quadrado, eles ficam menores do que o resultado anterior. E quando você tira a raiz, fica maior. Então, eles gostam muito de explorar esse intervalo entre os números 0 e 1, né? Fala assim, um número A que está compreendido entre 0 e 1, fala até assim, né? Maior que 0 e menor do que 1. Aí ele fala, tipo assim, verdadeiro ou falso? E aí você tem que falar se as alternativas são verdadeiras ou falsas, né? Tipo, A ao quadrado é menor do que A, certo? Tipo, como que o quadrado de um número vai ser menor do que o número, né? Aí você pensa, é falso, mas se o intervalo for de entre 0 e 1, isso aqui é verdadeiro. Então, vale a pena a gente pegar esse tipo de questão. Por exemplo, isso caiu, Coltec 2020, Colune ou Coltec? Coltec, do ano passado, né? Aqui, essa alternativa aqui, O e B dos conjuntos, A igual a B, não, letra C aqui, Podemos afirmar que 0,05 elevado ao cubo é maior do que 0,05 elevado à quinta potência. Verdadeiro, né? Porque tá no intervalo entre 0 e 1, então a lógica é reversa. Mentira, isso aqui é colune, tá? Colune, peraí. Porque ficou é colune, tá? Essa questão foi do Colune, mas eu acho a cara do Coltec também. Isso aqui, sistema legal de unidades de medida, por exemplo, tempo, eu fiz questões de relógio, já saíram aí no canal. Razão e proporção, sim ou claro, sim ou óbvio, sim ou certamente, amiguinhos. Claro que vai cair razão e proporção. Nunca houve na história do Brasil uma prova que não caiu. Pelo menos uma regra de 3 simples, tá? Eu coloquei simples e composta aqui no canal. Ano passado caiu composta no Colune. Eu acho que esse ano tende a cair composta no Coltec, beleza? O que mais? Cálculo algébrico pode ser. Eu acho, pode ser, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. Se cair, não me crucifiquem, mas porque eu acho que é um conteúdo meio difícil. Então, eu acho que vai cair coisas mais simples, tipo porcentagem, juros,
Claro que eu acho que pode cair porcentagem de juros, é uma das minhas apostas principais. Equação de segundo grau pode cair, né? Mas eu acho que não vai cair. Eu acho que não. Eu acho que se cair, cai do primeiro, tá bom? Então essas coisas aqui eu acho que não tende muito a cair, não, porque são conteúdos que podem ser mais difíceis. Mas é claro, você tem que ter estudado tudo, né, amiguinho? Você não vai pôr sua cabeça na guilhotina, não é mesmo? Vamos ver aqui sobre geometria plano. Ele fala elementos primitivos, semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulos, retas perpendiculares e paralelas. É tipo aquele tel de Tales, né? Aqui, ó, teorema de Tales, congruência e semelhança de triângulo, quadrilátero, circunferência, círculos, ângulos na circunferência, relações métricas e trigonométricas entre ângulos retângulos. Eu acho que nisso aqui, se cair, cai um tel de pitch. Eu acho, tá bom? Circunferência pode cair, mas nada muito complexo, na minha opinião. Vai cair ou comprimento ou área, né? 2πr ou πr ao quadrado. Nada de muito complexo não, tá bom? Quadriláteros, talvez calcular áreas, tá bom? Eu acho que pode cair coisas fáceis de todos os assuntos, entendeu? Pode cair qualquer assunto, mas eu acho que as questões não vão ser exorbitantemente difíceis, né? E a minha justificativa é pandemia. A palavra é pandemia, tá bom? Porque as pessoas não tiveram oportunidade de estudar tanto. Né? Então, aqui, ó, áreas, eu acho que é isso, sobre isso, tá bom? Aí, sobre funções, eu já falei com vocês, né? Inclusive, funções, esse conceito de função tem a ver com essa questão aqui, vou mostrar para vocês. É uma questão que eu fiz do Colune 2013, isso não cai, tem muitos anos em prova, olha só. É um conceito, digamos assim, teórico sobre o que é função, né? Então, eu fiz essa questão, ó, tá lá no Colune 2013, né? Tira um print aí da tela e vê se você consegue resolver ela, tá? Basicamente, aquelas coisas, aquelas bolinhas que sai uma setinha daqui e vai pra lá, enfim, esse tipo de questão, talvez, né, amigos da Rede Globo, possa ser uma questão que cai. Inclusive, nessa prova do Colune 2013, caíram duas, né, sobre esse raciocínio, ó. Essa última aqui, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, né, uma do Colune, só abrindo um parênteses, retas paralelas cortadas por transversais, a gente acabou de falar disso. Ó, essa questão aqui do Colune também, ela é teórica sobre função, daquelas que você passa uma reta assim, se cortar 2 pontos não é função, etc e tal. Então, talvez, gente, por ser uma coisa teórica, pode ser que caia isso aqui. Eu detesto essa matéria, diga-se de passagem, mas vai que, né? Então, pode ser que caia sobre isso em função. Médias, porcentis, interação. Isso aqui é estatística, né? Tirar a média. Eu até fiz uma questão esses dias aí no canal sobre estatística relacionada a gráfico. Então, são duas coisas. Eu estou tentando trazer questões interessantes nesse sentido, né? Que mistura as matérias para você ter uma interpretação de texto mais interessante, tá? E noções de raciocínio lógico são aquelas, tem 2 bolinhas aqui, na próxima da sequência vai ter 5 e assim vai. Então, você precisa descobrir o próximo termo, digamos assim. Então, quais que são as minhas dicas principais para você que vai fazer prova do Colune domingo? Primeiro, é participar da minha revisão, tá bom? A minha revisão, vou reiterar para vocês que eu estou deixando isso em todos os vídeos, mas é o seguinte, ela vai ser na quinta-feira, tá bom? Que antecede a prova, dia 9. Hoje é dia 7, eu tô gravando esse vídeo no dia 7. Então, hoje é terça, vai ser aqui, ó, na quinta-feira, dia 9 de dezembro, de 18 às 20 horas. São 2 horas aula, ok? Como eu já expliquei para vocês, o valor da minha aula particular é R$60 a hora a aula. Então, se você for fazer uma aula comigo de 2 horas, vai ficar 120. Só que eu faço esse valor de 40 porque é para grupo, né? Então, aí, se vocês quiserem participar, o que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar um Pix. O número do meu Pix é o meu próprio número de telefone do meu WhatsApp. Aí você faz o Pix e me manda o recibo. Eu coloco vocês no nosso grupo. É esse grupo aqui, ó, Revisão Coltec. É um grupo que só eu posso falar, né, por enquanto. Então eu coloco lá os exercícios, tudo bonitinho que a gente vai trabalhar, o link da aula. A aula vai ser no Google Meet, tá bom? Então você já prepara aí esse rolê de Google Meet. Se você quiser falar durante a aula, você pode, porque a aula é ao vivo, né, gente? É aula normal. Você vai lá, você vai poder perguntar, você vai poder interagir, etc e tal. E um detalhe, eu gravo a aula, então você pode ver de novo depois se você quiser, tá bom? Porque a aula é gravada. E aí você pode assistir depois em 2 vezes de velocidade, voltar em alguma coisa que você queira rever e assim vai, né? Segunda dica, eu acho que vocês devem assistir os vídeos que eu já gravei aqui das provas do Coltec e do Colune do ano passado, tá bom? Então, olha só, Colune já teve 2021 e 2022 de pandemia, tá bom? E o Coltec 2021 também. Então, você vai assistir essas provas para você ver o nível da matemática delas. Aliás, eu diria que você deveria assistir todas as provas que eu já gravei aqui no canal, porque todas elas seriam úteis para você ter um conhecimento maior. Mas haja visto que falta pouco tempo, então, pelo menos essas 3 provas você deve assistir, beleza? Você deve também deixar seu sino de notificações ativados para receber esses exercícios que eu vou tendo em sites durante essa semana. Essa semana é muito produtiva, porque eu me conecto muito com as provas, né? E aí eu vou colocando exercícios que eu acho que tende a cair neste ano, ok?
Sobre a revisão, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder trazer questões interessantes para vocês na revisão. Primeiramente, eu conheço todas as provas, né? Porque eu pego essas provas, olha, eu tenho de 2021 até 2009, ok? Então tem provas aí que vocês nem eram nascidos, tá? Mentira, né? Mas assim, vocês eram bem pequenos, já tava rolando, né? Porque o Colune existe desde que o mundo é mundo. Eu fiz, mentira, Coltec. Eu fiz Coltec, pra vocês terem uma noção, quando eu era, né? Fiz a prova quando eu era pequena. Enfim, né? Então, eu pego provas antigas e vou analisando os conteúdos que estão caindo. Pra vocês terem uma noção, eu separei eles em 5 grandes temas, ó. Porcentagem, gráfico, tabela, coisa que tem a ver com a interpretação da informação em si, tá vendo? Ó, essas de amarelo aí. Então, é uma fatia muito grande desse bolo, né? Então, por exemplo, quando eu vou escolher uma questão de porcentagem, eu não vou escolher, tipo assim, calcule 5% de 20. Não é isso que eu vou escolher, entenderam? Eu vou escolher uma questão abrangente, que tem interpretação de texto, que vai cair uma regra de 3. Então, uma questão interessante, que tem uma pegadinha, porque aí eu estou trabalhando com vocês uma questão, mas eu estou abrangendo vários temas para a aula ficar condensada e interessante. Então, não é simplesmente eu vou lá e fecho o olho e escolho qualquer coisa, não. Eu planejo muito bem os exercícios que eu vou trabalhar com vocês na revisão, né? Tanto é que se vocês olharem aqui, eu vou deixar linkado, ó, o pessoal que eu fiz já a revisão do Colune esse ano, né? Então eu trabalhei questões bem interessantes com eles. Aí eles falaram assim, professora, eu tava fazendo a prova e lembrando de você. Eu fiquei até lisonjeada, né? Eu falei assim, gente, que bom, né? Porque eu trago questões interessantes para as pessoas, né, que vão fazer as revisões, porque tem que ser, eu tenho que trabalhar vários conteúdos em uma questão só. Não vou trazer uma questão besta, entenderam? Você tá pensando o quê, amiguinho? Meus movimentos são friamente calculados, entendeu? Aí olha só, um outro tipo que eu faço é essas aqui que estão de alaranjado, ó. São questões de razão, proporção, problemas, né? Que você tem que fazer uma equaçãozinha para poder resolver, que você tem que interpretar o texto em si e resolver essa questão, questões interessantes, né? Beleza? Então é isso. Temos também, obviamente, essas de azul, ó. Se você olhar, é quase metade da prova, né? É muito significante a porcentagem de geometria. Então, vou trazer algumas questões de geometria para vocês bem abrangentes, que eu trato, por exemplo. Eu vou falar só de circunferência? Não. Eu vou falar de circunferência dentro de triângulo, porque aí eu já mato 2 coelhos com uma caixa d'água só, né, amiguinhos? Bem melhor, não é? E assim eu vou falando, porque eu relembro conceitos com vocês, né? E que mais? Essa parte cinza aqui, ó. Tá vendo? Eu chamei, olha, charadas, função de primeiro grau, a parte mais algébrica. Por exemplo, charadas é aquelas, um número n foi subtraído de não sei quanto, dividido pelo seu quadrado e tal. Charadinhas matemáticas, essas aqui, que envolve álgebra, né? Então, essa parte algébrica também é muito representativa. Olha, x no expoente, função de segundo grau, esse ano eu acho que não vai cair, né? Mas, enfim, tá aqui. Eu computei em todas as provas para a gente ter uma noção. E também algumas questões de lógica, essas aqui, ó, de verde, tá vendo? Então, aquelas de sequência, que tem que ter uma interpretação de texto, não confundir torta de banana com banana torta, né? E assim vai. Então, olha para vocês verem, né? Quando eu faço essas revisões, ó, eu fiz isso para do Colune, separei o material todo aqui, né? Para eu poder falar com mais... sabendo mais do assunto, vou fazer para o Cefet, fiquem tranquilos, cefeteiros, óbvio que vai rolar. A prova do Coltec acabou, eu me dou para a prova do Cefet, né, gente? Então vai rolar sim revisão, vai rolar bruxarias, pré-prova, etc e tal. E também pro Enem, ó, eu faço isso, olha aqui, só que o Enem eu preciso dar uma colorida nessa planilha, para ficar melhor aqui, para eu poder, né, enxergar melhor as coisas. Mas eu faço para todas as provas. Então, eu não tiro revisões da cartola. Eu faço um estudo estatístico das questões, pego as melhores e alio a minha intuição do que eu acho que tende a cair nesse ano, olhando as retrospectivas, né, de provas anteriores. Agora, baseado nisso aqui, eu tô criando também um material, já vou deixar aqui no gancho, já vou falar para vocês, né, para os seus irmãos, para os seus primos, que vocês vão passar esse ano, amiguinhos, mas eu já vou falar aqui para vocês os meus planos para o ano que vem. Eu peguei esse material todo aí das provas dos colégios técnicos e separo eles por assunto, em ordens estratégicas. Por exemplo, eu já comecei a montar o curso do Coltec aqui no cantinho, tá? Então, eu comecei, por exemplo, a fazer as gravações das resoluções de circunferência. Então, olha só, por exemplo, Coltec 2009, Enem 2016. Aí você vai falar, uai, Enem, professora. É porque é o seguinte, olha só para você ver o grau de similaridade das questões. Então, essa foi uma questão que caiu no Coltec 2009. Tá vendo aqui?
eu resolvo ela bonitinha e tudo e tal. Agora, olha a do Enem 2016, amiguinhos. Vocês vão ficar chocadas, passadas com o grau de similaridade. Então, olha só, quando você vê aquela questão e vê essa, é a mesma coisa. Então, você entende o raciocínio fazendo questões. É bem melhor do que ficar parando para ler matéria, teoria da Branca de Neve. Você já põe a mão na massa, já resolve as questões, já vê questões muito parecidas, uma te ajuda na outra e você alicerça mais seu conhecimento. Então, olha para vocês verem, eu coloco as questões por grau de similaridade próximas, né? Então, questões sobre circunferência que caíram na prova, algumas um pouco teóricas, aqui outra teórica para você ver. Então, são questões que são estrategicamente, friamente calculadas para você resolver, né? Eu resolvo todas, então eu explico todo o raciocínio por trás. Explico vocês também como resolver de uma maneira mais rápida. Vocês sabem que eu sempre penso no tempo da prova, por isso que eu faço as provas. Eu não posso fazer prova de colégio técnico, mas, por exemplo, Enem, eu vou lá e faço o Enem, porque as minhas estratégias têm que ser aplicadas para o dia D, a hora H. Não adianta eu ficar gastando 1 hora aqui para te ensinar uma questão, se na prova você tem 3 minutos para resolver ela. Então eu tenho que pensar com o raciocínio de quem está fazendo a prova no dia. Enfim, né, amiguinhos? Então, aqui só para vocês terem uma noção, tá vendo? Eu resolvi todas as questões que tem a ver com circunferência da prova do Coltec. Faço essa playlist aqui, digamos assim. E aí é claro que eu vou colocar também as questões do Cefet e do Colune, porque eu já falei para vocês, vou repetir, provas gêmeas, ok? Não vale a pena você estudar só para o Coltec, você tem que estudar pelo Coltec, Colune e Cefet para fazer qualquer uma das provas. Mesmo que você vá fazer, por exemplo, somente o Colune, você dá uma olhada na prova do Coltec, pelo amor de Deus, né, gente? Você vai ficar marcando toco. Você vai estudar por questões resolvidas, vai aprender a matéria pelas questões do Colune, do Cefet e do Coltec. E os demais colégios técnicos também, né? Claro, IF e CEDAF também são provas interessantes ali. A gente vai fazendo um apanhado e vai colocando. Mas eu diria que as provas para você realmente falar assim, eu vou focar nessas, são as 3 principais. E as outras provas, por consequência, você acaba tirando nota boa, porque tem os vestibulares um pouco mais simples, digamos assim, tá bom? Não é fácil, mas é um pouquinho mais simples. Então, no mais, é isso. Vou pedir para vocês ficarem sempre atentos aqui ao canal Adiciona. Deixa o sino de notificações ativado, tá bom? E me segue lá no Instagram também, porque eu posto coisas lá, recados, etc. Então, para vocês não ficarem por fora, beleza? Gente, eu acho que é isso. Vocês têm que ter calma para fazer a prova. Pensa, minha vida não vai acabar. Porque por mais que você queira muito, tá bom? Nada te define. Não é uma prova que te define se você é inteligente, se você é capaz. O que te define é você mesmo, né? Então, assim, prova também é uma questão de sorte, de você lembrar, de calma, de estratégia. São milhares de fatores envolvidos. Então, você não pode falar que uma prova vai definir quem você é. Seja calmo. Não pense que é o último dia da sua vida, porque não é, tá bom? Se você tomar pau, na pior das hipóteses, né? Vale a pena repetir o primeiro ano. Eu já falei sobre isso, eu vou deixar linkado aqui de novo, tá bom? Então, vá para a prova pensando assim, eu tenho outras oportunidades na vida, porque senão, se você for pensando que é o último dia da sua vida, que você vai morrer se você não passar, você não consegue fazer a prova, você fica ansioso, tá bom? Então, livre-se dessa ansiedade, nada vai acabar se você não conseguir passar. Se você pensar assim, você tende a ir muito melhor na prova, é uma estratégia para você ir bem, tá bom? Que eu tô falando aqui. Desejo, então, boa sorte. A prova pingou no site. Eu estou resolvendo ela imediatamente no meu canal. Então, vocês fiquem com esse sino de notificação ativado. Já falei mais de 1000 vezes, né? Porque se você, por exemplo, errar uma prova que ela tende a ser anulada, né? Você pode entrar com recurso, etc e tal. Então, é sempre interessante ver as resoluções imediatamente após a prova por causa disso. E também para você, se você errar alguma coisa, quando você erra numa prova, gente, por mais, eu vou falar aqui, parece até meio assim, né? Mas quando você erra uma questão numa prova e você entende o que você errou, nunca mais você comete o mesmo erro. É impressionante, tá? Então, fiquem atentos para vocês aprenderem com os erros de vocês, se vocês errarem, né? Aqui no canal Adiciona. E também, mesmo que você acertou, para você ver se você acertou por um jeito certo ou por um jeito meio que, enfim, né? Por uma treta, tá bom? Então é isso. Vejo vocês na revisão e depois na correção. Muito boa sorte e o que é de vocês está guardado.